Graça e paz, família de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Ali onde o Senhor Jesus descreve que ele foi ungido para um propósito. Ele diz que o Espírito Santo estava sobre ele e ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, para anunciar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, ou em algumas traduções, anunciar o tempo do favor de Deus. A unção do Senhor nunca vem sobre nós, porque nós também recebemos o Espírito Santo e junto com ele recebemos essa unção, fomos consagrados pelo Senhor. Então nós temos também essa mesma unção, temos responsabilidades dentro do reino e nós precisamos entender o que temos feito com essa unção. Se temos sido fiéis ao Senhor, assim como Cristo foi. O Senhor Jesus nos dá exemplo de que não podemos desprezar a unção que está sobre nós. Não podemos desprezar o nosso chamado e nossa responsabilidade dentro do reino de Deus. Cada um de nós, cheios do Espírito Santo, recebemos por ele a vida de Deus. E junto com a vida, recebemos responsabilidades. Existem pessoas, assim como no texto de Lucas que aprendemos lá, que precisam ouvir a mensagem das boas novas. Nós recebemos, todos nós os cristãos, recebemos o ministério da reconciliação, conforme Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5. Nós também, como cristãos, temos a responsabilidade de exercer os nossos dons e talentos que recebemos da parte de Deus. E muitos de nós recebemos o talento de colocar em liberdade os oprimidos. Assim como Jesus, nesse mesmo capítulo, expulsou o demônio, Jesus curou pessoas, Jesus fez muitos sinais por causa dessa unção que estava sobre ele. E essa mesma unção está sobre nós e ela se manifesta através dos dons e talentos que o Senhor nos deu. Nós precisamos estar atentos e nos perguntarmos o que temos feito com a unção que o Senhor nos deu. Estamos vivendo de maneira consagrada ao Senhor? Estamos servindo ao reino ao qual nós somos inseridos? Estamos servindo o corpo de Cristo de maneira diligente e realmente estamos nos empenhando em servir ao Senhor? Não podemos pensar que a unção de Deus veio sobre nós apenas para benefícios próprios, mas ela está sobre nós para nos trazer vida, como eu já disse, mas também para que a vida de Deus transborde de nós para outras pessoas e assim possamos também colocar em liberdade os cativos que são oprimidos pelo inimigo, dar vista aos cegos que estão com suas vistas obstruídas pelo pecado e pelo inimigo, para que eles possam enxergar o verdadeiro caminho do Senhor. Precisamos também anunciar que é chegado o tempo do favor de Deus, que o Senhor deseja alcançar as pessoas, o Senhor deseja salvar pessoas e derramar da mesma unção que derramou sobre nós um dia, que nos salvou, que nos regenerou e que também nos separou para Ele, para que outras pessoas também possam entender o propósito de Deus para a vida delas. Que nós possamos, assim como Jesus, sermos fiéis à unção que recebemos. O Senhor Jesus, por ser fiel à sua chamada, à sua vocação, no mesmo capítulo de Lucas, capítulo 4, enfrentou algumas dificuldades, pessoas se levantaram contra ele. Mas nós precisamos aprender com Jesus que, apesar das dificuldades, apesar das lutas que enfrentaremos por obedecer ao Senhor nosso chamado, nós precisamos entender que a fidelidade faz parte da vida do cristão, faz parte de uma vida daqueles que realmente entendem o propósito de Deus para a sua existência e que possamos nos lançar nesse propósito de maneira fiel ao Senhor, e certamente o Senhor cumprirá a sua palavra, que estaria conosco em todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco e certamente nos ajudará no exercício da nossa vocação e do nosso ministério. Eu tenho um chamado, você tem o seu, e cada um de nós, exercendo o nosso chamado, produziremos crescimento no corpo e no rebanho do Senhor, para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar para que isso se torne verdade em nossas vidas, porque esse é o desejo de Deus, que o seu povo se levante com ousadia e intrepidez e o poder de Deus revestido dessa unção e dessa graça, para que nós possamos ser filhos fiéis ao Senhor. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, sabemos que o Senhor também nos escolheu para um propósito. O Senhor nos chamou, nos separou para algo que pudesse
pudéssemos fazer dentro do seu reino. Que o Senhor nos liberte, Senhor, de toda timidez, de toda covardia, talvez de comodismo, e nos impulsione pelo Teu Espírito Santo a exercermos tudo aquilo que o Senhor espera dos seus filhos. Que não haja em nós esse comodismo que nos impede e que muitas vezes nos faz paralisar diante das adversidades ou de vezes de qualquer coisa que tente nos impedir de exercermos aquilo que o Senhor nos separou para que fizéssemos. Que a mesma unção que estava sobre Jesus de ousadia esteja sobre nós, que a mesma fé que existia na vida dos homens de Deus que nós vemos na palavra do Senhor, na vida de Paulo, na vida de Estevão, Pedro, essa mesma ousadia esteja sobre nós, porque é o mesmo Espírito que estava sobre ele, está sobre nós, e que assim possamos exercer o nosso chamado e assim darmos glórias ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, em nome de Jesus.